Abra comigo em Salmo de número 84. Você que consegue e pode aí. Salmo de número 84. Fala assim: ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus. Feche os teus olhos e, se você puder, falar isso a Ele. Ó Senhor Todo-Poderoso. Vamos falar junto em uma só voz ao Rei do nosso coração. Fale: ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus. Meu Rei e meu Deus. Meu Rei e meu Deus. Perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Mantenha aberto aí que a gente vai ler um pouquinho mais desse salmo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Deus e meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares as andorinhas fazem seus ninhos, e os pardais constroem, sabe, as suas casas. Isso é maravilhoso, porque os altares simbolizam um lugar de adoração, um lugar onde Deus é adorado, um lugar onde Deus é exaltado, onde há uma oferta a Deus, uma oferta de vida, uma oferta de louvor, uma oferta física, uma oferta de coração. Um altar do Senhor fala de um lugar onde Ele é adorado, e fala que nos altares do Senhor os pardais constroem seus ninhos, e as andorinhas fazem a sua casa. E olha o que fala em Salmo 84:4, agora seguindo o verso seguinte: felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. O lugar de habitação em Deus, o lugar que nós somos feitos para habitar em Deus, está totalmente alinhado e ligado ao lugar de adoração. Nos altares, os pardais constroem seus ninhos, as andorinhas suas casas, e nós, felizes somos se moramos na casa de Deus, sempre cantando louvores a Deus. A nossa habitação em Deus, a nossa habitação com Deus está totalmente ligada à nossa adoração a Ele, a uma adoração a Ele. Quando o Felipinho canta, aqui que eu me sinto muito bem, uma coisa eu vou pedir, não me deixe sair deste lugar. A palavra fala que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. E Ele também nos chama para habitar neste lugar. A palavra fala que Ele habita em meio aos louvores do seu povo, e aqui nos mostra que Ele também fala: ei, habite comigo, more comigo neste lugar, venha habitar comigo neste lugar. E olha o que fala no versículo 5: felizes são aqueles que de ti recebem forças, e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. O monte Sião fala dessa casa de adoração. Sabe, o nome do jardim de Deus não era Éden. Éden foi o lugar onde o jardim foi plantado. E Éden fala de um lugar de delícias. Éden fala de um lugar de maravilhas. Fala de um lugar de prazer. Deus colocou o jardim dentro do Éden. O nome do jardim não era Éden. O lugar onde o jardim estava é que era Éden. O Éden. E o Éden nosso espiritual hoje, o lugar de prazer hoje é a nossa Sião, é o monte Sião, que é o lugar de altar, é o lugar de adoração, é o lugar onde habitam os verdadeiros adoradores em regiões celestiais com Cristo Jesus. Esse lugar de verdadeira adoração fala que são felizes. Eu ouvi uma
uma música, uma pessoa fazendo um espontâneo, F-Hope fazendo um espontâneo sobre esse salmo, e eles cantam: bem-aventurados são aqueles cujo coração está em Sião. Bem-aventurados são aqueles cujo coração está em Sião. Felizes aqueles que de ti recebem força, que são fortalecidos por Deus e não em sua própria capacidade, em sua própria benfeitoria, mas que recebem a força que vem dele e caminham as estradas que levam ao monte Sião. Ou seja, a este lugar de habitação e adoração, a esses altares que as andorinhas e os pardais encontram ninhos e casas, e aonde nós podemos habitar também em meio aos seus louvores, junto dele. Olha o que fala no versículo seguinte: essas pessoas que caminham para Sião, você acha que é um caminho fácil? Não é fácil encontrar e muito menos permanecer em um lugar de verdadeira adoração. Não é fácil. A pessoa está caminhando para esse altar, para esta casa, e olha o que aparece nos 2 versículos seguintes: quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água. E as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando, e eles verão o Deus dos deuses em Sião, cara. Hoje eu só tive certeza que eu tinha que pregar essa palavra, porque a hora que eu estava fazendo nada, de repente minha esposa do meu lado começou a orar em línguas e colocou a mão nos meus pés e orar pelos meus pés. Ali eu falei: hey, é isso, Senhor. E cara, eles passam pelo vale das lágrimas como todos nós passamos. A jornada até Sião, a jornada até os altares de Deus. Mas nesse caminho de lágrimas, eles ficam cheios de fonte de águas. E as primeiras chuvas os cobrem de bênção. E eles vão indo e a força deles vai aumentando. Eles verão a Deus. Verão o Deus dos deuses em Sião. Vamos lá, alguém está entendendo aqui? Sião, que é a representação de um lugar de altares, de um lugar de adoração ao Senhor. Então finaliza o capítulo falando assim: é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa pregação, não. Tem alguém queimando aqui? Alguém está sentindo aí o espírito queimar no seu espírito? É melhor passar um dia no templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Ele fala: cara, Deus, Rei meu e Deus meu, nos seus altares as andorinhas e os pardais fazem ninhos e casas,
Eu habitarei na tua casa e cantarei sempre louvores, ou seja, morarei contigo em meio à adoração, aos louvores. E Deus, felizes são aqueles que ganham força do Senhor para chegar até este lugar. E felizes aqueles que têm Sião como alvo, que caminham para Sião, que caminham para este lugar e que buscam permanecer neste lugar. Mas quando vem as lágrimas, obrigado, cara. Quando vem as lágrimas, ao mesmo tempo que caem lágrimas dos nossos olhos, rios fluem, fontes de águas vivas fluem e nos tomam, sabe? Nós não sabemos como chegamos e muito menos como permanecer. Nós choramos e falamos: Deus, que preocupação eu tenho de sair deste lugar, mas uma coisa eu sei: mais vale um dia neste lugar do que 1000 em qualquer outro lugar. Mais vale um dia nesse lugar, onde os pardais já entenderam, onde as andorinhas já entenderam, mas muitas vezes nós, os filhos, não entendemos. E Davi entendeu. Então ele proclama isso: mais vale um dia do que 1000. E digo mais, Deus, se não for para deixar eu entrar, é melhor eu morar na porta do que na casa dos maus. Se não for para deixar eu entrar, me deixa ficar na porta, ouvindo pelo menos os cânticos ao Senhor, ouvindo a voz do meu Senhor lá de dentro da casa. Vamos lá, alguém está entendendo? Eu tô possuído aqui, meu amigo. Eu não sei o que está acontecendo, não. Eu não sei se eu fico de pé até o final. Qualquer coisa o Cris termina a pregação, eu, Felipe, alguém termina. O esboço está aqui. A primeira menção de louvor na Bíblia está em Deuteronômio 10, 21. Em Deuteronômio 10, 21 fala, na NA: Ele é o seu louvor e o Deus de vocês. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas, que vocês viram com os seus próprios olhos. Ele é o seu louvor. O Senhor é o nosso louvor. Ele não apenas recebe, mas Ele é. Porque no final de tudo nós não sabemos louvá-lo, nós não sabemos adorá-lo. Mas através da vulnerabilidade que damos ao Espírito, o Espírito nos possui. E a partir disso nós começamos a louvar. Nós damos a Ele o que é Ele. Ele soprou em nós vida e sopramos a Ele de volta em forma de louvor. Entregamos nosso fôlego, nossa respiração, nossos cânticos. Ele é o nosso louvor. Essa é a primeira menção em português de louvor. Porque a palavra terrilá, que é a palavra hebraica que traduz, antes ainda, em Êxodo 15, 11, ela aparece não com o nome de louvores, mas ela aparece aqui assim: ó Senhor, abre aí em Êxodo 15, 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Feitos gloriosos é a primeira menção hebraica de louvor. É a primeira vez que terrilá aparece na Bíblia. Feitos gloriosos. Feitos gloriosos. Talvez a gente já experimentou um pouquinho ou muito dos feitos gloriosos do Deus que habita em meio aos louvores, e que Ele é o próprio louvor que sai de nós. Agora,
Em João 4, 22, parte A do verso, fala assim, Jesus falando, aquela mulher naquele poço: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Vocês adoram o que não conhecem, nós, porém, adoramos o que conhecemos. Sabe qual é a dificuldade que talvez alguns encontram de entrar em ambientes de louvor ao Senhor, onde Ele habita, e Ele também nos chama para habitar, junto com os pardais e as andorinhas? O fato de que nós não conhecemos a Deus. A verdadeira adoração é fruto de um verdadeiro conhecimento de Deus. Você não adora alguém que você não conhece. Você não consegue. Não tem como adorar sem conhecer. Como? Talvez você fale: mas eu nem estava afim de cantar. Mas eu nem estou afim de me entregar tanto. Eu nem estou sentindo nada. Talvez você nunca conheceu a Deus. Por isso você limita a sua adoração. Ou talvez você até cante, grite, chore. Mas talvez há um Deus que não seja o Deus. Talvez você cante mais alto uma canção que você goste. Talvez você declare em alta voz um louvor porque você gosta daquela letra, daquele cantor. E a música não é adoração. Ela se torna quando um adorador canta ela. Quando um adorador canta uma canção, ela se torna uma adoração. Ela se torna então um louvor, aonde Deus pode habitar. Agora, o que nós temos que entender é que a limitação, o teto da nossa adoração, é o limite de conhecimento de Deus que nós temos. Uns adoram quem não conhecem. Sabe, Paulo foi lá, acredito que na Grécia, salvo engano, não me lembro agora, não li isso, só estou falando, onde tinha diversos deuses naquele templo, e tinha um altar vazio, ao Deus desconhecido. Sabe por que eles tinham todos aqueles deuses? Porque eles não conheciam o verdadeiro Deus. Mas eles têm tanta fome de adorar que eles adoravam tudo que tinha, até o Deus que eles não conheciam. Tem algumas pessoas que já têm tanta mania, o padrão de ir para a igreja, que adora tudo que está na frente. Já tem que adorar, cara. Vamos lá, né? Vamos louvar, né? Mas será que o seu altar é um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido? Será que o seu altar de adoração é o altar que a placa embaixo está escrito ao Deus desconhecido? E existem outros diversos deuses na sua sala de adoração, talvez, como havia naquele lugar onde Paulo se encontrava em Atos. Então nós precisamos, para entender o que é a adoração, para que nós possamos então habitar neste lugar, conhecer mais ao Senhor, buscar mais o conhecimento e a intimidade com Deus. Como é que você conhece alguém? Tendo tempo com essa pessoa. Não tem como você me conhecer sem você ter tempo comigo. Se você me seguir no Instagram, talvez você vai me conhecer um pouco mais, porque você gastou um tempo vendo sobre mim. Se você pegar a Bíblia, é quase a mesma coisa. É o Instagram de Deus, está aqui todos os posts dele. Você vai ler, vai ver ali os posts, os stories dele, e vai conhecer, num nível. Uma hora que você atravessar esse Instagram e falar: agora eu quero o Deus da Bíblia, além da Bíblia, que é muito abençoador, graças a Deus que tem isso aqui, e graças a Deus que não tem os caras que podem boicotar o que está aqui, meu amigo. Já tentaram faz muitos anos, séculos e séculos, derrubar isso aqui, mas esse Instagram ninguém derruba não. Vai boicotar o Trump, mas a boca de Deus ninguém boicota, meu amigo. Então,
Chega um tempo em que a gente começa a conhecer a Deus primeiro pelo que aconteceu. Lendo. Vendo o histórico de Deus, a vida de Deus. De repente o Espírito nos toma e nos leva para perto do Deus da palavra. E começamos a conhecer Ele então pela fé. Não folcloricamente falando, nem romanticamente falando, nem muito menos de forma fantasiosa falando, mas pela fé passamos a conhecer a Deus face a face, por andar perto de Deus, por andar lado a lado, gastando tempo. Como? Percebendo Ele na criação. Romanos fala: ei, olha a criação, ela revela muito da minha glória. Perceba os detalhes da criação que eu fiz. Talvez a sua adoração seja o seu problema. Talvez a sua adoração seja alguma coisa que está te roubando de ter relação com Deus, relacionamento com Deus. Então você, sabe, a intimidade com Deus, gastar tempo com Deus, me leva ao conhecimento de quem Ele é. Só conheço aquilo que sou íntimo. Conhecê-lo leva-me então a me fascinar por Ele. Não há como conhecer a Deus e não se tornar fascinado por Ele, e não se tornar louco por Ele. Não há como conhecer Deus e ficar normal. Não há como conhecer Deus e ficar morno. Não há como conhecer Deus e ficar estagnado na inércia. Não há como conhecer Deus e permanecer fazendo as mesmas coisas. Não há como conhecer a Deus e ficar frio. Só que essa fascinação, ela me leva a um caminho de conhecimento, porque a Bíblia fala: conheceis e prosseguis em conhecer a Deus. Ou seja, o conhecimento é algo que nós vamos prosseguindo. Alguns de nós aqui talvez já não conseguem mais contemplar o ambiente de Sião, desfrutar dos altares de Deus, já consegue habitar um dia em outros lugares, mas 10.000 dias não quer com Deus, sabe? Alguns aqui que já habitaram talvez com o Senhor, já conheceram ao Senhor, mas deixaram de prosseguir no conhecimento. Porque o conhecer não é só, estou ligado, já sei quem você é. Meu amigo, se você andar comigo todos os dias da minha vida, vai ter coisas que você vai descobrir ao longo da jornada. Tem coisas que eu descubro na minha esposa ainda até hoje, e ela em mim. Quanto mais Deus, que é infinito em sabedoria, poder, glória, santidade. Só porque a gente já entendeu, já sentiu um arrepio, já recebeu um chu, só porque a gente já leu um pouquinho a palavra, já sabe quase tudo que o ministro vai falar, só porque a gente já sabe quase tudo que falam. Eu já ouvi isso, eu já estou ligado, só porque a gente já era. Perdemos o altar, nos afastamos das andorinhas e dos pardais, porque nós paramos de conhecer a Deus. Conhecer, e andar perto e perguntar: Deus, o que o Senhor acha? E Deus, mas eu não escuto Deus. Não importa, fala que Ele te escuta, uma hora Ele vai falar também. Deixa Ele te ouvir muito, e mantenha os ouvidos abertos, e vai falando e declarando quem Ele é. Se Ele não falar, meu amigo, face a face ainda, vai acompanhando aí o Instagram dele, aí a Bíblia, vai vendo, comendo aí, sai desse Instagram que só te leva para a vida dos outros, e vai ver o Instagram do único Deus verdadeiro, Rei, conhecer quem é Ele, quem foi Ele, quem será Ele, porque esse Instagram não fala só do agora, ele não acaba com os stories depois de 10 segundos, não, 15 segundos, ele fala do que Ele foi, do que Ele é e do que Ele será. Ele aponta para o passado, aponta para o presente, aponta para o futuro. Então Ele te dá todo um parâmetro da sua vida, da história dele na terra. Você tem toda a jornada de Deus do Evangelho. Ele te dá o início, o meio e o fim. Ele fala: agora, quem serão aqueles que junto com as andorinhas e os pardais olharão para os meus altares e falarão: eu habitarei, mas para habitar eu preciso continuar conhecendo, porque não há como eu continuar adorando se eu não continuar, prosseguindo em conhecer. Para que a minha adoração seja fresca, eu preciso descobrir algo novo de Deus. Porque existe
Talvez a nossa adoração já é velha, talvez, a Deus, porque a gente já parou de conhecê-lo faz muito tempo. Não há mais novidades sobre Deus no nosso coração. Os feitos gloriosos, cara. E eu não falo de... A gente é corrompido por Hollywood, cara. Não estou falando contra assistir filme, mas a gente fala de feitos gloriosos, a gente imagina Marvel, a gente imagina, cara, sabe, aqueles super-heróis, a gente imagina o príncipe, a princesa. Meu amigo, o maior feito glorioso que aconteceu na minha vida foi a minha esposa orar em línguas e colocar a mão nos meus pés e começar a orar. Eu falei, que aqui existe um altar ao Senhor, cara, vamos lá. Abandone as fantasias, as ilusões mundanas, cara. Vamos começar a conhecer a Deus. É muita informação, a informação gera medo, mas conhecer a Deus gera esperança, cara. É muita informação da mídia, é muita coisa do Bolsonaro, do Trump, é muito conhecer desse mundo e pouco conhecer a Deus. A gente está conhecendo tanto esse mundo, é tanta informação e pouca revelação. Chegou a hora da gente acabar com as informações na nossa cabeça. Saiba só o necessário e continue caminhando em conhecimento a quem Deus é, para que no mínimo Ele nos permita ficar no portão, cara, que será melhor do que em qualquer casa. E esse conhecimento me leva a querer conhecê-lo mais, e quanto mais eu conheço, eu vejo então que eu posso confiar nele e me entregar a Ele. Fica claro, seja você um novo crente ou um velho crente, seja você alguém que não conhece ainda o ambiente de adoração, mas o Espírito pode te levar. E é mais fácil Ele te levar até talvez do que os velhos. Os velhos são mais duros às vezes. Mas cara, eu posso então confiar nele. E quando eu passo a confiar e me entregar a Ele, então eu posso obedecê-lo por amor. E não apenas posso, mas eu desejo obedecê-lo. Romanos fala que nós éramos servos do pecado e nos tornamos servos da obediência, que leva à santidade, que tem fruto na santidade. A santidade é um fruto da obediência, daqueles que se fizeram servos da obediência, e não são mais servos do pecado, que produz a morte. O pecado produz a morte. Mas como que nós saímos dessa servidão sendo servo de outro? Ou nós somos servos do pecado, ou nós somos servos da obediência. Sendo servos da obediência, somos levados a um prêmio. Qual é esse prêmio? A santidade. Começamos a ter as características de Deus. E o mais doido é que aqueles que carregam as características de Deus, não há espaço para vaidade, porque Deus não se envaidece. Não há espaço para o egoísmo, porque Deus não é egoísta. Aqueles que se aproximam das características de Deus, Ele lhe dá poder, Ele lhe dá caráter, mas ao mesmo tempo não há espaço para o eu, cara, porque no fim é Ele. Pode por acaso o ramo achar que sustenta a raiz, quando na verdade é a raiz que sustenta o ramo. Sem mim nada podeis fazer. Talvez muitos de nós já estejamos conseguindo fazer muita coisa sem Jesus. Está na hora de dar um basta, cara. Talvez muitos de nós já estejam fazendo muitas coisas longe dos altares de Deus, longe do altar. Talvez muitos de nós já se conformou com 1000 anos longe dele, ao invés de continuar buscando um dia. E esse dia vem, e esse dia não mais acabará, cara. Esse dia será eterno. Que babás. Então quando eu passo a obedecê-lo, não por uma obrigação, as pessoas, mas você não pode pecar. Não, você pode pecar, você pode. A grande questão é, quantos querem o prêmio da santidade? Não o peso da santidade, o prêmio que dá aqueles que buscam ser servos da obediência. Assim passamos a ser um adorador, porque a adoração não é canção, é um estilo de vida de quem
busca conhecer a Deus, se fascina e conhece mais, e se embriaga dele e conhece mais, e busca mais, e não para de buscar a esse Deus, e cada dia mais a nossa adoração vai se tornando mais genuína, porque o que conhecemos dele se torna mais genuíno, e a verdadeira adoração está ligada ao verdadeiro conhecimento daquilo ou daquele que adoramos. Então nos tornamos adoradores. Tempo profundo com Deus gera uma intimidade profunda com Deus, que gera um conhecimento profundo de Deus e que leva a uma adoração profunda. Eu vou repetir mais uma vez. Tempo profundo com Deus, muito tempo ou muito tempo bom com Deus, ao lado de Deus, oração, adoração, línguas, palavra. Tempo profundo com Deus leva à intimidade profunda, que leva ao conhecimento profundo e que me leva à adoração profunda. Quantos aqui querem viver em lugares profundos de adoração a Deus? Tudo começa com um tempo profundo gasto para Deus, para conhecer esse Deus, que vai te fazer ter intimidade e conhecimento, e então adoração. Vocês estão comigo, amém? O que cremos sobre Deus determina o estilo, o objeto, o foco e o fervor da nossa adoração. O que cremos sobre Deus determina o estilo, o objeto, o foco e o fervor da nossa adoração. Porém, repito, aqueles que se afastaram de Deus vai dizer: mas eu nunca conheci a Deus. Conheceu? Mas você parou naquilo que você conheceu, e você ficou lá. A sua adoração ficou naquele lugar junto com o que você conheceu dele. Então você já não sabe mais o que Deus está fazendo, você já não sabe mais o que Ele está falando, você não sabe mais aonde Deus está, você não sabe mais o que alegra ao Senhor, você não sabe mais o que entristece ao Senhor. Você se afasta dele. Então dessa forma não há como a gente chegar aqui. Pode vir Felipinho, Jason Lee Jones, pode vir quem for aqui, que vai talvez, obrigado meu amigo, vai talvez te, obrigado cara, passa um alquinho na mão depois, que vai talvez depois até te abençoar, até te mostrar um lugar novo na adoração. Em 2012, quando eu vi o Jason Lee Jones pregando a primeira vez, eu falo isso muitas vezes e não me canso de falar. Falei, cara, onde esse cara está que eu nunca fui? Eu preciso conhecer. Então você vê alguns caras como o Felipinho, como o Morada, como o Ale, como você desfruta até um pouquinho. Você tem um Yakult de onde eles vivem, sabe? Você ganha um Yakutinho e fala, sente aí o sabor do Yakult. A questão agora, quem quer viver também? Quem quer habitar neste lugar? Você conheceu uma dose deste lugar, talvez, através de um homem de Deus. Porque o homem de Deus que habita neste lugar, ele carrega este lugar. Porque Deus habita neste lugar. E esse homem também habita neste lugar. As andorinhas do pardais habitam neste lugar. E talvez quando passe você, caraca, que lugar é esse? Eu também quero este lugar. Chama aquele cara de novo na igreja. Não, vocês não entenderam. Amém, existe uma graça de Deus sobre os homens. Eles nos auxiliam nessa jornada. Eu já vim aqui umas 70 vezes, pela graça de Jesus, sou muito feliz com isso, mas nada substitui a sua habitação neste lugar. O seu caminho para Sião é você que trilha, não sou eu. Eu estou caminhando o meu caminho, estou buscando pela graça levar minha casa para este lugar.
e aqueles no qual Deus me confia. A tradução de terrilá, original grego, terrila, ou terrilá, eu não vou ler ela inteira, mas tem uma parte que me chamou a atenção, que fala, louvor exigido pelas qualidades, atos ou atributos de Deus. Qualidades ou atos ou atributos de Deus. Essa é uma parte da tradução original da palavra hebraica, louvor, que no caso é terrilá. E eu fui clicar, Cris, para ver essa qualidade, atos e atributos no dicionário português. Qualidade, propriedade que determina a essência. Vamos lá, alguém. Propriedade que determina a essência ou natureza de um ser ou coisa. Ato, aquilo que se faz ou se pode fazer. Atributo, o que é próprio, característico de algo ou alguém. A base do louvor não é quem você é. Eu não vou louvar porque eu não estou bem, mas não é você que não é para você o louvor. Eu não vou louvar porque eu não estou afim. Não é para você. A base do louvor não é quem você é e nem como você está, é quem Ele é como Ele está, é o que Ele está fazendo, é os atributos de Deus que determinam o louvor, são os atos de Deus que determinam o louvor, e são as características, as qualidades de Deus que determinam o louvor. Não tem a ver com o que somos. Eu não sei fazer, não importa. Você precisa saber quem Ele é, então você saberá a medida de fazer. Mas eu não sei saber quem Deus é. Vai para o Instagram dele, segue ele lá, dá um follow lá de Deus, e para de seguir uns do Instagram aí que atrapalha essas coisas. Cara, então a qualidade é a essência ou natureza, o ato é aquilo que ele faz ou pode fazer, e atributo é aquilo que é característico e próprio dele, somente ele tem. Sabe? Deus, Ele não fala que Ele procura pela verdadeira adoração, Ele procura pelos verdadeiros adoradores. Isso está no livro Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Deus, Ele não procura pela verdadeira adoração, Ele procura por verdadeiros adoradores. Ele não almeja ambientes de adoração, Ele almeja e busca verdadeiros adoradores, que quando se junta, Ele habitando nos altares, em meio aos louvores, outro alguém que é verdadeiro adorador, porque a verdadeira adoração não leva ninguém para este lugar, mas ser o verdadeiro adorador te leva a ter acesso a esse altar. Então encontra-se pai e filho, Deus e servo, amigo e amigo, noivo e noiva, se encontram porque um verdadeiro adorador encontrou a chave do coração de Deus. E junto com as andorinhas, e junto com os passarinhos, falou: ei, Deus do céu, me deixa ficar um dia neste lugar, que é melhor do que 1000 em qualquer outro, Deus. Aí sim gera-se o ambiente da adoração, o ambiente de encontro, o ambiente onde Deus habita. Mas a nossa questão não é almejar os ambientes altos de adoração, mas é sermos os verdadeiros adoradores que acessam este lugar. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo, amém? Alguém está queimando aqui? E o mais doido, Cris, é que nós somos seres criados para adorar. O ser humano foi criado com um fim, adorar. Mas foi criado com o fim de adorar de uma forma mais ampla do que um anjo. Um anjo, ele apenas adora declarando santo. Deus também nos permite declarar santo com eles, mas nos permite também adorar com a nossa vida, com os nossos atos, com aquilo que somos, fazemos, onde estamos. Ele nos colocou num lugar de prazer lá no meio do altar, lá colocou a gente para habitar no altar, no Éden, no lugar de delícia, e falou: hey, adore. Como? Você é adorador? É somente ser isso. Somente seja isso. Seja o que você nasceu para ser. Você não precisa ficar 24 horas ajoelhado para ser um adorador, e nem estar em um ministério, e nem cumprir um protocolo. O que te faz adorador também não é você ler a palavrinha, mas é você querer encontrar Jesus atrás da palavra.
É você querer saber o que Jesus gosta e quem Ele é. Só que, quando caímos, nós permanecemos adoradores. Porém, agora temos várias opções para adorar. Agora, depende do buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e achareis quando buscares de todo o coração. Aonde Ele está? Em meio aos louvores. Onde nós buscamos? Com uma adoração a Ele, para encontrar este lugar. Mas tem que ser de todo o coração. Não é mais uma coisa natural de nós. A gente peca naturalmente. Não precisamos fazer força para pecar. Mas encontrar o Senhor, caminhar para Sião, depende de todo o coração. Porque no meio do caminho a gente começa a adorar outras coisas. Começamos a adorar nosso ministério, nosso cargo. Começamos a adorar nosso cônjuge, nossos filhos, nosso pai, nosso dinheiro. Isso quando não é o pecado ainda. Começamos a adorar outras coisas. Porque nós somos seres adoradores. Se não estamos adorando Deus, estamos adorando outro alguém ou outro algo. Estamos adorando. Eu e você estamos adorando. A questão é quem nós estamos adorando. Naturalmente de nós flui uma adoração ao pecado. Naturalmente de nós flui uma adoração a nós mesmos, egoísta. Nossa vida, nosso eu, nossos filhos, nosso dinheiro, nossas coisas, e a minha vida gira em torno, é um altar. E lá tem um altar esquecido ao Deus desconhecido e outros diversos altares. E aquele que me daria a chave para o Éden, para o lugar de delícias, bênçãos e chuvas. E nesse caminho teriam lágrimas? Teriam. Mas ao mesmo tempo fontes de águas jorrando de todos os cantos. E chuvas de bênçãos vindo sobre nós. Sim, chuvas de bênçãos vindo sobre nós, cara. E Ele nos fortalecendo durante a jornada. Mas não é fácil. Tem que ser de todo o coração. Lá não precisa, para o mundo não precisa ser de coração. Qualquer coisa já te pega por inteiro. Para Deus, para pegar você por inteiro, é de todo o coração. Não é nada, não tem como. Não dá para dar meio coração a Deus. Tem uma história que o pastor de Juí contou lá, que ele falou assim, cara, uma mulher tinha um câncer dentro do seu útero. E um profeta virou para ela assim, falou assim, você crê que você pode ser curada? Ela, 50%. Falei, tá bom, foram fazer depois o teste, metade do útero dela tinha sumido. A outra metade estava com câncer ainda. Ou é tudo, ou é nada. É de todo o coração, sabe por quê? Nossa, mas Deus é mau. Não, Deus é bom, é nós que nos tornamos maus. Deus ainda é o mesmo. Nós temos que lutar ainda contra essa carne, que logo vem o dia que acabará. Logo vem o dia que cessará essa luta incessante contra essa carne que ama outras coisas, que quer adorar outras coisas. Mas nós até lá permaneceremos gritando e gritando e gritando. Deus, mais vale um dia neste lugar. Eu descobri, eu não quero, Deus, sabe, eu vou limpar essa sala. E Deus, aquele altar que está escrito ao Deus desconhecido, eu passarei agora a conhecê-lo. E eu o verei face a face. Eu o adorarei, eu habitarei neste lugar. Eu entregarei ao Senhor os louvores, os louvores e os louvores naquele altar aonde o Senhor habita. E digo mais, o Senhor é o meu louvor. Os feitos gloriosos de Deus. Conhecer os feitos gloriosos de Deus. A sua casa conhecerá os feitos gloriosos de Deus, cara. Para de adorar o seu problema, para de adorar a sua crise, para de adorar o seu sonho. Entregue tudo ao Senhor, porque as demais coisas Ele acrescenta, o que não convém Ele leva embora. Confie no Senhor, cara. Olha o que acontece em Salmos 40, número 1 ao 4. Leia comigo, por favor. Salmo de número 40. Esperei confiadamente no Senhor. Vamos lá, alguém comigo, olha. Entra dentro dessa realidade. Esperei confiadamente no Senhor. Esperar em Deus não é ficar parado, Deus fazer alguma coisa. É você caminhar para onde Ele quer que você caminhe, confiando que Ele está com você. Ah, mas nada está parecendo que está certo, nada está dando certo. Não, eu esperei, eu estou aqui, ó. Esperar em Deus é caminhar para Sião. Esperar em Deus é continuar caminhando para Sião, amém? Esperar em Deus é não parar de correr para Sião, amém? Vamos lá, alguém? Esperar em Deus não é esperar vir um helicóptero nos levar para Sião, porque para chegar em Sião tem que ser de todo o coração, é você entregando tudo a Ele.
Esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico. Esperei confiadamente no Senhor, Ele se inclinou para mim. Vamos lá, alguém está entendendo aí? Esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha. Colocou-me os pés sobre uma rocha. Vamos lá, alguém. Colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, como fala lá no salmo que lemos no começo. Enquanto caminhamos, Ele vai nos fortalecendo. Vocês lembram lá comigo? Ele me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico. Isso não fala de uma canção nova apenas, pode também falar, mas fala de cantar de uma forma nova a Deus. Eu não louvo mais Ele, não adoro mais Ele do mesmo jeito, porque eu estou avançando em minha caminhada com Ele, e conforme eu avanço nessa caminhada, a minha adoração avança junto comigo, e Ele coloca um novo cântico nos nossos lábios. Se você é um tangedor e não queima no espírito por essa palavra, eu começaria a perguntar aonde está o seu coração. Os tangedores talvez deveriam estar grudados no teto agora, para tentar encontrar onde é esse lugar, porque são os líderes da adoração da igreja. Mas enfim, isso aí é para uma outra hora. E me pôs nos lábios um novo cântico, cara. Eu falo porque eu sou um tangedor, e eu estou desesperado por esse lugar. Eu mal estou conseguindo pregar essa palavra. Eu estou desesperado por esse lugar. Cara, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esperamos no Senhor, Ele nos socorre, nos tira da lama e da situação terrível, nos firma os pés sobre a rocha e entregamos um novo cântico. Sabe qual é o final disso tudo? É você estar perto de Deus, e outras pessoas olharem e falarem, elas também temeram e confiaram no Senhor. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu não sei como fazer, mas eu esperei no Senhor. A minha casa esperou no Senhor, dia após dia. Deus, eu quero Sião. Eu quero encontrar esse lugar que as andorinhas encontram, pelo menos o portão. E de repente, no meio da jornada, Ele nos tira de uma situação, daquela obediência ao pecado, daquela lama, daquela situação difícil, daquele problema, nos firma os pés, nos dá um novo cântico. Então, enquanto estamos aqui, minha família, nossas famílias juntas e unidas, alguns olham e sentem temor, alguns olham e querem confiar nesse Deus. A questão não é a altura que nós cantamos, mas é a altura que chegamos em Deus, cara. Se for preciso cantar alto, que cante, mas se não precisar, meu amigo, alcance o Senhor. O Danduque fala assim: suba o mais alto que puder, o mais rápido que puder, e permaneça lá o maior tempo possível. Papadã, para finalizar o salmo e caminhar para o final da palavra: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes. Ou seja, ele fala assim, ó, no final disso tudo aqui, ó, haverá testemunho. O Senhor vai fazer alguma coisa na sua vida.
Mas felizes os que ainda confiam e não pendem para os arrogantes, não se tornam arrogantes, presunçosos e firmes em si mesmo. Uau, como eu sou, uau, o que eu fiz. Não, bem-aventurado, felizes são os que ainda confiam e não pendem para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Aqui é uma família onde não há lugar para arrogância, onde não há lugar para mentira, aqui habita a verdade, e habita aquele que é manso e humilde de coração. Se ele sendo Deus, ele sendo os próprios louvores, ele já habitando em meio aos louvores, saiu deste lugar e veio sobre nós, não exigiu nada, não pediu nada, ele só fez uma coisa, lavou os nossos pés e falou: agora vão e façam o mesmo. Ele só falou assim: obedeçam ao Pai acima de tudo e de todo o coração. Parem, não se preocupem com essas coisas, não. Busquem o reino de Deus, as demais coisas. Esse foi o Deus na terra, esse foi o rei. Está esperando um Bolsonaro, seu rei da terra. Esperavam alguém que viesse, sabe, e reinasse sobre os romanos e tirasse o poder de Roma sobre os israelitas. De repente veio alguém sem coroa, sem glória humana, mas com uma glória do céu, que carregava. Ele sabia o que era bom, ele falava: ei, não vale nem um dia, nem meio dia, nem um segundo nesse governo caído. O que importa é o governo que vem do céu. Eu venho de lá e para lá voltarei, e aqueles que assim quiserem irão para lá comigo. E desde já o reino já está entre vós. Ele não apenas virá, mas ele já é e já está entre vós. Ei! Eu estou tomado aqui. Não seja mentiroso ou mentirosa. Seja verdadeiro. Não protege cargo, não protege nada, não. Não protege sua imagem, protege o seu coração, meu amigo. Para você continuar caminhando para Sião. O alvo é Sião. O alvo é Sião. O alvo são os altares. Fê, se você quiser subindo, já vou finalizar aqui. Neemias 9:5 fala assim: os levitas, abre comigo aí, Neemias 9:5, por favor. Capítulo 9, versículo 5. Os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serébias, Odias, Sebanias e Petaias disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Sabe por que ele fala isso? Que ele quer habitar uma eternidade onde Deus também habita. Levantai, bendizei ao Senhor, adore ao Senhor. Quanto tempo eu tenho que adorar? De eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor. Alguém está entendendo? Bendito seja o nome da tua glória. Nós estamos aqui falando sobre um lugar de louvor, um lugar de adoração, um lugar de habitação. Aqui o cara vai além e fala: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todos os louvores e todo o bendizer. O louvor e o bendizer é só um caminho, é só um lugar aonde nos encontramos com Ele. Mas o nome da glória dEle e a glória dEle é o que almejamos, é o que encontramos. A questão não é sentir um arrepio, a questão é procurar através da adoração e louvores este lugar de glória. E quando a gente encontrar, a gente vai falar: mano, louvar é bom, mas a tua glória é maior. A tua glória é maior. E é para essa glória habitava no Éden. Você e eu nascemos para conviver com a glória de Deus. Você e eu nascemos para desfrutar da glória de Deus. O louvor é só um lugar. O maior valor é quem habita lá. E quem habita lá possui glória. E quando nos encontramos com Ele, nos encontramos com sua glória.
Romanos traça um caminho de glória. Romanos 3:23 fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos aqui carecem da glória de Deus. O que eu sou carente? Eu sou carente de homem, eu sou carente de dinheiro. Não, você e eu verdadeiramente somos carentes da glória de Deus, aleluia. Somos carentes da glória de Deus, aleluia. Vamos lá, alguém. Carentes da glória de Deus. Carentes da glória de Deus. Somos carentes da glória de Deus. Oh! Romanos 1:22-23 fala: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Sabe, talvez nós, julgando-nos sábios, estamos trocando a glória de Deus por outra glória que não é a glória de Deus. Mas o que carecemos é a glória de Deus, meu amigo e minha amiga. Vamos lá, alguém. Se você começar a surtar no seu coração, porque só alcança quem vai de todo o coração. Romanos 2:9-10 fala: tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, haverá glória, haverá glória, haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Romanos 5:2 fala: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 6:4, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, e por esta glória viveremos em novidade de vida. O que está falando aqui é a mesma glória que ressuscitou Jesus entre os mortos, é o que nos fará viver em novidade de vida. Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vamos lá, Romanos 8:20-21, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, a glória dos filhos de Deus. Ei, caminhando aqui, Romanos 9:4, são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, a eles pertenciam, porque depois falam, Romanos 9:23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. De antemão o Senhor te preparou para a glória, me preparou para a glória era dos israelitas, mas ele olhou e falou: ei, peraí, eu vou olhar para os vasos de misericórdia. Quem são os vasos de misericórdia aqui neste lugar? Quem aqui é vaso de misericórdia? Nós carecemos dessa glória. Ele falou assim: a fim de que esses vasos viessem a conhecer esta glória que de antemão preparou para nós. E para finalizar, Romanos 9:24-26, estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Vamos lá, você e eu não éramos povo, não éramos nada, mas o Senhor nos predestinou à glória, nos tornou carentes da glória. Precisamos, como alcançamos a glória? Em um lugar chamado louvores do seu povo. Ali habita o Deus Altíssimo, ali são os altares onde as andorinhas e os pardais vivem, fazem seus ninhos, e ali habitaremos com a fome de nem que seja um dia.